Vamos lá. Primeira Epístola Universal do apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, que viu muitos milagres de Jesus. Ele escreve nos dando muitas lições espirituais. A epígrafe ou título do capítulo 1 diz: a palavra da vida foi manifesta na carne, ou seja, através do Cristo encarnado, do Deus encarnado, nós tivemos acesso à vida e à vida eterna. E diz assim o texto sagrado: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. João está dizendo assim, em outras palavras: eu vi, eu andei, eu tive contato, eu vou falar daquilo que eu tive experiência. É como que João estivesse dizendo assim, sabe, eu vou passar para vocês tudo o que eu aprendi enquanto andava com o Mestre, Cristo, o Filho de Deus. Aí ele continua, versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Deus é luz, aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Diga comigo assim: Deus é luz. Deus é luz. Verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, com Jesus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus é a luz do mundo. É interessante perceber que essa luz não é simplesmente algo que João fala como uma força, uma energia. Não. João, ele está indo aqui num sentido bem prático da coisa. Ele está mostrando aqui, em outras palavras, que essa luz, ela provoca atitudes que exalta o nome de Deus. E aqui, uma dessas atitudes que ele relata aqui é a comunhão uns com os outros. Irmãos, nós temos problemas em todo canto. Isto é, onde tem gente, tem problema. Mas todos aqueles que vivem na luz, eles são conhecidos por Cristo como pacificadores. Os pacificadores, mesmo diante de conflitos, e diga-se de passagem que Jesus, o príncipe da paz, ele provocou alguns conflitos. O conflito em si não é ruim. A gente sempre vai ter um conflito de interesse. Eu penso de um jeito, fulano pensa do outro. Poxa, pastor Júnior, não gostei bem não, porque, veja bem, fulano me tratou assim e não é só fulano que lhe trata assim, às vezes você nem percebe. Então, esse tipo de coisa sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Mas você está na luz. Você estando na luz, você vai encontrar sempre uma saída, ou a melhor saída,
para você viver em comunhão com as pessoas, até mesmo com os seus inimigos. Eu digo direto, quando tenho a oportunidade de conversar com pessoas que dizem assim, principalmente homem tem isso, eu não falo com fulano. Eu digo direto, olha, isso não é coisa de homem, eu não estou falando de crente não. Estou falando de homem macho. Isso não é coisa de homem, rapaz. Não estou dizendo que uma pessoa que lhe roubou, lhe traiu, lhe machucou, lhe abusou, você vai ter agora aquela comunhão, aquela amizade, não aconteceu nada. Claro que não. Claro que não. Mas você não pode odiar a pessoa. É dizer, eu não dirijo a palavra a fulano. Por mim, fulano morreu. Isso só está fazendo mal a você. Você está na luz. Você está vivendo nas trevas porque você tem luz de Deus. Isso está abafando, tapando a capacidade de você receber luz de Deus com esse seu sentimento. Às vezes a melhor forma é você viver longe da pessoa, mas isso não quer dizer que você viva com o coração magoado, querendo o mal da pessoa, não podendo dar um bom dia, não pode dar uma paz do Senhor, não pode passar... Peraí, não pode ir para o mesmo encontro de família porque fulano foi lá e eu não quero ver a cara de fulano. Isso é coisa de gente pequena. Você é muito maior do que tudo isso. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, preste atenção. Vença isso. Isso está sendo um câncer na sua vida. Você é maior do que isso. Você que está se igualando a esse tipo de coisa. Mas pastor, me trouxe muito prejuízo. Pastor, não sei o quê. Meu irmão, Deus é na sua vida. Se for necessário você começar do zero, você começa e Deus vai te abençoar. Por que ficar desse jeito? Continuando a leitura. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Diz assim o texto, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha que coisa linda, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Atenção aqui para a gente avançar. Olhe, entenda bem para você não ficar com a pulga atrás da orelha. O problema não é o pecado em si. Tanto é que Jesus já disse que as prostitutas estavam mais perto do céu do que os religiosos. O problema em si, pode pensar comigo, não é o pecado. Tanto é que você é um pecador, viu? Você sabia disso? Sei que você sabe. Eu sou pecador. O problema em si não é o pecado. O problema é o que você faz com o pecado. Você esconde o seu pecado. Você é negligente a ponto de fazer vista grossa e dizer, não, pastor, é assim mesmo, pastor. Eu vou estar preocupado com o meu pecado, pastor. Se o senhor é pastor e deve fazer coisa pior do que eu e deve fazer a mesma coisa que eu faço, pastor, o senhor vem falar de pecado? Bola para frente, pastor. Quero saber esse negócio de pecado, não. Olha, o que é que você está fazendo com o pecado? Seu coração está tão endurecido. Você está tão aquém da verdade, da sua condição espiritual, que você não tem nem tempo para pensar nisso. Você quer ganhar dinheiro, você quer trabalhar, você quer construir as coisas, tem tempo para isso não, essa conversa aí mole, pastor, não sei o que, tal. Isso é... Veja bem, o problema não é seu pecado, é o que você está fazendo com o seu pecado.
A Bíblia está dizendo que se você confessar, e esse confessar, ele passa por pelo menos 3 situações. Esse confessar passa por uma mudança de mente. Você agora já não quer mais aquilo, aqueles valores que você tinha, você não aceita mais não. Pastor, eu não posso estar pensando desse jeito não, pastor. É uma mudança de mente. Depois você vê, tem uma mudança emocional, porque você fica constrangido, você fica, mas pastor Júnior, eu de novo, pastor, caí nisso, de novo caí nessa fraqueza, pastor. E aí você chora, você vez por outra se encontra nos cantos assim, por causa do seu pecado. Veja bem, o outro peca igual a você, mas ele não quer saber não, meu amigo. Ele quer viver a vida dele, e você está lá, contrito, tal, Senhor me ajuda. Eu vou entrar naquela campanha, eu quero vencer isso. Eu quero vencer isso. Aí você chora, tem uma mudança emocional, mudou a mente, mudou suas emoções, você está contrito. Agora vem a terceira mudança. Isso é confessar. Você muda de atitude. Porque se não tiver essa mudança terceira aqui, é feito Esaú. Quem leu Hebreus comigo semana passada viu que Deus rejeitou Esaú, mesmo que ele se arrependesse com lágrimas. Porque ele se arrependeu, mas não teve atitude no arrependimento. O arrependimento foi só de mente e de choro emocional. Só caiu lágrima e mudou a mente dele, que ele queria fazer outra coisa. Mas na prática não houve nenhuma ação concreta. A gente faz isso, viu? A gente faz isso. A gente é especialista nisso. A gente dá o nosso jeitinho lá e chora, muda a mente. Não, eu vou fazer isso agora, a partir de hoje eu não quero mais esse negócio não. Tal. Mas não tem uma mudança concreta. Esse confessar aqui é essas coisas agora trabalhando bem engrenada. Diante desse pedido de perdão, Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz o verso 9. Agora, antes ele diz assim, olha lá, o problema é isso que eu estou lhe dizendo. Se você não reconhece que é pecador, não tem nada feito. E outra coisa, você não reconhece que não tem pecado, e a Bíblia lhe chama de mentiroso. Você é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, não. É o que o texto diz. Versículo 8, a gente acabou de ler. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Você é mentiroso, você é pecador. Então, através desse contato, dessa luz, desse Cristo, aleluia, Deus encarnado pisando nessa terra, nós temos acesso a todas essas virtudes de Deus. Vamos continuar, que dá para a gente ler uma partezinha aqui do capítulo 2 ainda. Quem está me ouvindo agora, eu peço que você seja canal, deixe Deus lhe usar, compartilhe para outras pessoas participarem também dessa campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Estamos lendo, iniciando a segunda semana hoje, a primeira epístola universal do apóstolo João. A gente vai ler a primeira epístola, a segunda e a terceira, nessa semana. Vamos ler parte do capítulo 2 de 1 João. Diz assim, são 10h47. Eu vou ler... Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para amanhã, viu? Porque senão não vai dar para a gente ler. Eu queria ler pelo menos até o 17. Mas amanhã a gente lê então o capítulo 2. Você já fica com essa atividade de ler o capítulo 2 e o capítulo 3. Porque aí, dependendo do tempo, eu leio parte do 3 também amanhã, tá certo?